Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Grace Tax, eu sou advogada trabalhista e nesse vídeo eu decidi vir contar para vocês como é que foi a minha primeira audiência. Foi uma audiência online, né? E eu decidi contar para vocês como é que foi essa minha primeira experiência numa audiência como advogada. Bom, então, para começar, era uma audiência de conciliação. Ou seja, onde a gente só ia tentar fazer um acordo, né, entre as duas partes. E essa audiência, ela foi designada lá para o Sejusc. Várias audiências na Justiça do Trabalho e até na Justiça Comum são encaminhadas para o Sejusc, que é um centro onde realiza todas essas audiências de conciliação, para tentar fazer uma conciliação, um acordo. Esse processo era um processo pelo rito ordinário, onde são feitas, né, audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. Já é aquele rito que o valor da causa é mais do que 40 salários mínimos. E eu já tinha tido uma conversa com o cliente, na verdade várias conversas, né, tentando entender qual que era o caso dele, e eu percebi que ele tinha direito, pelo que ele tinha me contado. Acontece que esse meu cliente, ele tentou omitir algumas coisinhas. Ele só me contou aquilo que beneficiava a ele. E eu fui descobrir que ele tinha omitido algumas coisas um dia antes da audiência, que foi quando a outra parte, no caso a empresa, juntou a contestação no PJE e eu fui ver essa contestação. Na verdade, eu vi essa contestação já era quase 11 horas da noite, do dia anterior à audiência. E a audiência ia ser 8 horas da manhã. Ou seja, eu já estava pilhada, já estava ansiosa. Aí eu fui ver a contestação e eu vi que eles apresentavam várias provas que realmente o meu cliente tinha dito que houve um acidente de trabalho e na verdade não houve. Ele já tinha uma doença pré-existente, enfim, ele omitiu algumas coisas e isso prejudicou o processo, ou seja, não compensava para nós como reclamantes continuar naquele processo, fazer instrução, todo aquele processo normal, né? Aquele procedimento normal de um processo. Então, eu percebi que seria muito melhor a gente fazer um acordo, tentar fazer um acordo nessa audiência. E essa pressão que criou, assim, de última hora, que eu preciso fazer um acordo, só piorou minha ansiedade. E na noite anterior, eu não dormi direito. Na verdade, eu não dormi. Eu dei uma cochilada ou outra, mas é tanta ansiedade, por ser a primeira e já ser uma audiência assim tão importante que se a gente não conseguisse fazer o acordo, provavelmente a gente iria perder esse processo. Então foi bem complicado. Então no dia seguinte, né, no dia da audiência mesmo, cheguei no escritório, o cliente chegou, eu expliquei para ele como que seria a audiência, eu falei que seria uma audiência pra gente tentar fazer um acordo, não seria uma audiência onde a gente teria que provar nada, entendeu? Porque ele tava meio assim emocionado, ele queria provar que ele tinha direito e tal, mas eu já entendia que ele não teria direito. Então eu expliquei para ele como que seria a audiência e nós entramos na audiência. Na verdade, eu tive até um pouco de dificuldade para entrar na audiência pelo meu computador, porque eu já tinha participado de reuniões pelo Zoom, mas só que eu não precisei sair da tela, então eu não sabia como fazer isso, e o meu Zoom, ele tava todo em inglês. Apesar de eu ser boa em inglês, eu não tava entendendo muito bem, porque eu tava nervosa. Enfim, não conseguia diminuir a tela para acessar o processo no PJE. Enfim, essa foi uma dificuldade inicial. E também eu tive que fazer um e-mail para o meu cliente, porque ele tinha um e-mail, mas não tinha acesso, e a gente não conseguiria entrar no login dele pelo Zoom, para ele poder fazer a audiência. Então eu tive que criar de última hora um e-mail para ele poder participar da audiência pelo Zoom. E a minha sorte é que eu tinha meu marido lá me ajudando, ele foi no dia, ele sabia como é que eu estava nervosa, ele foi me ajudar. E ele ficou acompanhando o cliente, né, enquanto eu ficava numa sala. E ele ficou ajudando o meu cliente, porque ele já era um senhor de idade, assim, e não sabia muito bem como é que funcionava, mexer no celular, enfim. Então daí a gente conseguiu, né, nós entramos na audiência. Na verdade entrou umas pessoas a mais na audiência. Aí eu falei, gente, quem que são essas pessoas aqui? Porque na audiência ela é fechada só para as partes, o conciliador, né, a juíza no caso,
Aí eu estranhei, né? Tinha umas pessoas a mais, falei, quem que são essas? Aí o conciliador, ele também percebeu isso e antes de começar a audiência, ele perguntou quem eram aquelas pessoas, o que elas estavam fazendo ali, né? Aí elas falaram que eram testemunhas, ou seja, o advogado da empresa chamou testemunhas para uma audiência de conciliação. E vocês devem saber que a audiência de conciliação não precisa de testemunhas, é uma audiência para tentar fazer um acordo, não é audiência que você tem que provar, né, o seu pedido, não tem que provar nada ali. Então o conciliador falou assim, olha doutor, a gente tá aqui numa audiência de conciliação. Aí o outro advogado, o colega, falou assim, eu achei que ia ser uma audiência una. Ele achou que ia ser uma audiência una. Aqui na minha cidade a gente faz dessa forma, não sei o que, tá. Aí o conciliador explicou pra ele que não ia precisar de testemunhas. Isso só mostrou que ele não tinha sequer lido o processo. Então, o advogado da empresa já tinha trazido 3 testemunhas para a audiência de conciliação. E quando o meu cliente viu algumas pessoas das testemunhas, ele falou, mas ele não trabalha lá na empresa mais, eu conheço ele não trabalha, ele não pode ser testemunha. Eu falei, não, tudo bem, tá bom, vou anotar aqui, tá? Mas eu já sabia que eles não iam participar da audiência, mas o meu cliente ficou assim, emocionado com aquilo. Então aí depois que essas pessoas, essas testemunhas, né, saíram da sala da audiência, né, da videoconferência, nós iniciamos a audiência. E eu, como sabia que a gente tinha que fazer um acordo ali, eu falei que a gente tinha um interesse em fazer um acordo, em encerrar o processo ali mesmo, tal. Aí a outra parte, o advogado da outra parte também concordou, eles também queriam terminar o processo ali mesmo. E aí a gente conseguiu chegar num acordo, né, que o meu cliente saiu até beneficiado, né, porque no caso, se a gente prosseguisse, ele não ia conseguir nem isso. Foi um acordo bom. E eu queria deixar aqui também uma dica para quem vai fazer a audiência de conciliação. Essa dica foi um colega, né, que me passou, e a dica é a seguinte: você tem que levar pelo menos 3 propostas de acordo numa audiência de conciliação. Uma proposta que é um valor mais alto, né, que você acha que a parte não vai querer pagar, uma proposta de um acordo razoável, um valor razoável, e uma proposta com valor mínimo, ou seja, aquele valor que você não pode receber menos que ele, porque senão você vai sair perdendo, entendeu? Então você começa apresentando a proposta mais alta e depois você vai diminuindo, se for necessário, até o valor mínimo que você acha que seja, né, o ideal para você receber. Então, já anota essa dica aí, que é uma estratégia muito boa para uma audiência de conciliação. Então, aí nós conseguimos concluir, conforme a gente foi ajustando, eu fui perguntando para ele, o senhor acha que tá bom esse valor, tal, tá razoável para o senhor? E a gente foi conversando e concluímos a audiência com mais ou menos 1 hora. A audiência durou mais ou menos 1 hora. No geral, assim, foi uma audiência bem tranquila. Eu achei que o colega advogado da outra parte foi super tranquilo também, já era um advogado mais experiente que eu. E, na verdade, foi super tranquilo, não foi um bicho de 7 cabeças que eu achei que seria. Apesar de ter me preparado para ela, a ansiedade fez eu imaginar 1001 situações que eu ia passar e, na verdade, não aconteceu. Foi bem tranquilo, graças a Deus. Outra coisa que eu fiz também foi ir anotando cada detalhe que ia acontecendo na audiência, cada ajuste que a gente ia fazendo no pagamento e tal. Eu fui anotando no papel, além de ir conferindo na ata da audiência, porque lá na videoconferência é compartilhada a tela, né? A gente vai vendo tudo que vai sendo escrito na ata da audiência. E se precisar constar alguma coisa que você acha importante, é importante falar na hora que está sendo já escrita a ata. Depois que nós já tínhamos acordado tudo, foi revisada a ata de audiência, né? E depois concluímos, o conciliador nos parabenizou, a juíza também falou parabéns por conseguirem chegar a um acordo de modo fácil, né? Foi até fácil fazer esse acordo. E aí eu saí da audiência super feliz porque eu tinha conseguido, tinha dado tudo certo. Meu cliente também saiu não tão feliz, né? Porque ele queria ter ganho mais, só que não era possível no caso. Mas saímos satisfeitos. Então essa foi a minha experiência numa primeira audiência como advogada.
Eu espero que vocês tenham gostado, então comenta aqui se vocês têm alguma dica para audiência de conciliação ou para outro tipo de audiência também. Como que foi a sua primeira experiência, a sua primeira audiência como advogado ou advogada? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber e a gente já bate um papo trocando ideias, trocando dicas também, que é muito importante. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Fica com Deus. Um beijo e até mais.